Esse é o vídeo 2 de 36 vídeos até os 36 anos. E o vídeo de hoje, ele basicamente é uma reflexão que eu comecei a fazer, acho que desde sexta, para falar a verdade, de como às vezes a nossa vida ela muda de direção ou acontecem coisas que podem desencadear mudanças muito grandes. E aconteceu uma coisa no meu trabalho sexta que provavelmente vai mudar muita coisa mesmo, e isso me deixou um pouco reflexiva, porque a gente nunca espera mudanças, não, e muito menos mudanças bruscas. Hoje, inclusive, é feriado aqui, acho que no país inteiro. Quem trabalha em órgão público, hoje é feriado porque amanhã é 28 de outubro, dia do servidor público, e o ponto facultativo ele foi transferido para a segunda-feira, então hoje eu não trabalhei, fiz uma quantidade imensa de coisas e ao mesmo tempo não muita coisa que eu gostaria de fazer. Eu. Deixa eu arrumar aqui meu almofada. Eu arrumei a casa, lavei muita roupa. Era para eu ter faxinado mais a fundo no meu quarto, não consegui. Eu só consegui limpar uma das minhas prateleiras. E, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Não ter um dia tão atarefado com muita coisa. Foi até bom ter um dia mais levinho. E eu gostaria de conversar nesse meu segundo vídeo dos 36 para Amanda do futuro, quem sabe, ou a quem esteja ouvindo, que às vezes de fato as coisas acontecem e elas acontecem assim de uma maneira que a gente não espera e de certa forma a gente tem que lidar com a situação da melhor forma possível, porque infelizmente nem sempre e muitas vezes, na maioria das vezes, a vida ela não vai acontecer da forma que a gente gostaria que ela acontecesse. Eu já fui muito aquele tipo de pessoa que foi muito acomodada, seja na função do trabalho em que eu me encontrava, seja em muitas outras coisas, inclusive até mesmo às vezes em grupo da igreja e tal. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava, que, gos, que gosto, na verdade, não é gostar, que gosto de uma certa rotina. A maioria das pessoas geralmente não gosta de rotina. Eu gosto de rotina, eu gosto de previsibilidade. Quem é que não gosta, né, gente? Eu acho que a grande maioria das pessoas prefere certa previsibilidade na vida. E eu acho que isso é o mais saudável, porque você ficar passando por grandes e grandes e grandes mudanças, uma imensa montanha-russa não é muito saudável, inclusive mentalmente. Mas sexta-feira eu passei por uma situação de trabalho que provavelmente vai mudar tudo. Até mesmo a dinâmica de trabalho, é possível que mude, gestores e tudo mais. E a primeira coisa que eu me senti foi com muito medo do novo. Mas, hoje, pensando com mais clareza, eu pensei o seguinte: falta muito pouco para os meus 36 anos. E nos últimos 2 anos, e eu posso falar assim, a partir de 23 mais ou menos, as coisas mudaram de uma maneira muito absurda na minha vida. Porque eu vim de muitos anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, sem uma perspectiva de mudança imediata, porque a gente veio de uma pandemia, né? 2020 teve a pandemia e mudou tudo. Curiosamente, em 2019 foi o ano que eu fiz 30, em dezembro.
E engraçado que minha tia falou que, minha filha, 30 anos é uma idade em que as coisas mudam muito, em que às vezes a nossa vida dá uma guinada. E 2 meses depois a gente entrou no lockdown. Foi literalmente uma guinada muito maluca. Mas em 23 as coisas na minha vida elas começaram a mudar e eu fui percebendo realmente que dava para fazer outras coisas, que dava para trabalhar com outras coisas em outros lugares e tal. E agora com essa nova mudança, eu tô percebendo que realmente a vida ela acontece e ela acontece sem que a gente às vezes preveja e se programe para isso. Que a vida ela acontece, nada. E olha que eu não sou a pessoa que é mais organizada, programada. Tem pessoas que são muito mais. Minha programação de vida, ela é muito baixa, muito pequena. Mas eu percebi que realmente a vida ela acontece e a melhor coisa que eu posso fazer por mim é tentar vivê-la da melhor forma possível. Então, eu estava pensando em algumas coisas para os meus 36 anos. E são coisas assim que não tem nada a ver com essas listas geralmente que as pessoas fazem, colocam a financeiro e tal. Tem a ver com algumas coisas também, que eu quero muito ser uma pessoa mais controlada financeiramente, mas eu estava pensando em algumas coisas para que a vida se torne mais leve, entendeu? Já falei isso no último vídeo e vou falar aqui de novo. Então, eu pensei assim, eu vou fazer 36. É uma idade um pouco. Eu acho que a gente deixa de ser realmente aquela coisa muito, 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 muito jovem, ter pensamentos muito jovens. Não que isso seja ruim, mas é porque muda um pouco. Eu já estou me aproximando muito mais dos 40 do que eu estava dos 30. Então, a sensação mesmo é de que realmente as coisas. Na verdade, a sensação é de que eu realmente estou envelhecendo. Por mais que, às vezes, eu não me sinta de verdade como uma pessoa bem mais velha, porque na minha idade, a minha mãe já tinha 2 filhos e eu não sou nem casada e nem tenho perspectiva disso, pelo menos não hoje. Então é uma sensação engraçada. Mas voltando para o que eu quero, para deixar a vida mais leve, eu tenho alguns hobbies. Eu falei no vídeo passado do meu hobby de bordado. Então, uma das coisas que eu quero para os meus 36 anos é melhorar ainda mais o meu bordado. Então, assim, eu gostei muito de aprender a bordar, eu já comprei muita coisa. Eu comprei bastidor de bambu, bastidor de plástico para poder trabalhar nele. Eu comprei, como é que fala? Um monte de linha, tô com uma porrada de linha. Vivo procurando no Pinterest desenhos, coisas para poder fazer risco para bordado e para bordar. Então, assim, uma das coisas que eu quero é fazer disso. A Safira tá latindo. Uma das coisas que eu quero é fazer disso uma atividade, não que me dê um retorno financeiro, mas uma atividade realmente rotineira. Então, uma das coisas que eu quero para os meus 36 anos é bordar com frequência e ir testando vários e vários estilos de bordado. Não só em bastidor, mas tipo, comprar camisetas lisas e bordar elas. Então, eu quero melhorar ainda mais o meu bordado. Uma das coisas é melhorar o meu bordado. E eu tô escrevendo, que é um caderninho normalzinho, tá, gente? Eu comprei na Dyson, inclusive. Então, eu tô achando que tá meio escuro aqui. Enfim, qualquer coisa eu ajeito na. Ah, já sei. É a minha lâmpada que tá. A bichinha tá desligando. Tem que ligar ela porque. Eu gosto muito dessa lâmpada, inclusive. Só que rapidinho ela começa a
perder a piedade. Vou deixar ela ligada. Então, voltando para minha lista aqui, o TDAH aqui bate com força. Eu quero melhorar o meu bordado e fazer alguns projetos de bordado. Eu já tenho uns projetos agora para o Natal, tenho projetos de Natal, tenho o projeto do meu sobrinho que eu já estou fazendo. Eu não tô com ele aqui agora, mas quem sabe no próximo vídeo ele já vai estar bem mais adiantado e eu mostro aqui para vocês. Então, melhorar o meu bordado, fazer o projeto das camisetas e de pequenos itens de leitura, como por exemplo, marca-textos e então. Então, os marca-textos e quer dizer, marca-texto não, marca-página. Marca-página. Enfim, essa é uma das coisas. 2. Uma outra coisa que eu quero fazer também, eu estou fazendo curso de desenho. Eu fiz a primeira aula de formas básicas e consegui identificar formas básicas de desenho. Só que a segunda aula, que é assim, de proporção corpórea, eu assisti ela, mas falta praticar. Então, a segunda coisa que eu quero é, de fato, fazer esse curso de desenho direito. Eu só tenho acesso a ele durante 3 anos, então não dá para ficar deixando para depois. Então, a segunda coisa é fazer esse curso de desenho foi um sonho meu desde mais nova. Eu gostava muito, muito mesmo de desenhar quando era mais nova, mas eu parei, simplesmente parei, e agora eu quero voltar a fazer isso, fazer desenho, até mais um ponto do bordado. Eu quero concluir esse curso de desenho e fazer algumas artes. Para trabalhar, não sei, mas eu quero começar a produzir algumas artes, até mesmo para, sabe, me imaginar também fazendo outras coisas, não só essa parte mais, digamos assim, é porque eu encaro a parte criativa diferente da parte corriqueira do trabalho, sabe? Porque eu sou analista de prestação de contas, então é como se existissem duas Amandas aqui na minha cabeça. A Amanda que trabalha com números, curiosamente, porque eu sou formada em letras, mas trabalho com muitos números, mas a minha formação de letras me ajuda muito nessa questão. E a Amanda criativa, que quer voltar a ser criativa, então essa é a Amanda também. Eu quero alimentar essa Amanda para que eu tenha outras alternativas, né? Não só essa alternativa mais séria de prestação de contas, de gestão pública, administração pública, mas também tem essa Amanda criativa, quem sabe, né? Nunca sei, mas pode ser um plano B. Então, conclui o curso de desenho, mas não necessariamente concluir ele correndo como se não houvesse amanhã. Cada aula, pelo menos, eu vou praticando, porque sem praticar não adianta. Eu sei que dá para aprender muito rápido, mas eu não tô mais nessa fase da vida. Eu vou tomar só um gole d'água. Tô começando a ficar rouca. Eu não tô nessa fase da vida, fazer as coisas correndo. Então eu tô numa fase bem mais tranquila e eu realmente estou muito feliz de estar aprendendo as coisas de uma maneira mais tranquila, sem muita correria. Então tá. Então, vou melhorar o meu bordado, concluir o meu curso de desenho e pintura. E a terceira coisa, o terceiro ponto, é voltar a escrever. Principalmente, voltar a escrever no meu blog. Eu fico imaginando o seguinte: gravar vídeos, principalmente dessa forma que eu comecei a gravar, sem aquela coisa muito reis, que era, na minha cabeça, a produção de conteúdo tinha que ser um pouco mais
mais assim, montado, sabe? Nada como desse jeito, como ter uma conversa e tal, mas algo mais montado, com muito corte e tal. E isso era muito cansativo. Fazer dessa forma eu acho que tá sendo muito mais tranquilo. Sem muita coisa, tô até aqui, perto, quase perto da hora de dormir, tô sem maquiagem de tudo, só que conversando com vocês, anotando aqui no caderninho. Então acho que essa forma é muito mais legal. Não que eu não vá fazer outros vídeos assim, mais arrumado e tal, mas eu acho que essa forma é muito mais legal do que do outro jeito. Mas eu quero voltar a escrever porque me ajuda, inclusive, no meu trabalho oficial, porque eu escrevo bastante lá e tem que ser de uma forma bem mais simples, sem muito floreio, que é uma coisa que minha chefe fala muito, que é: gente, nós estamos mandando pareceres, documentos para gestores que precisam entender aquilo de uma forma simples e clara, nada muito floreado, que é um grande problema às vezes de documentos públicos, que é muito floreado, é muita coisa e às vezes não precisa. O, o óbvio precisa ser dito de uma maneira simples, então a situação pode ser dita de uma forma simples, sem precisar florear, escrever demais. Então, isso eu quero voltar a escrever, principalmente no meu blog. Às vezes eu acho que os blogs morreram porque as pessoas preferem muito, muito mesmo assistir. Mas, quem sabe as pessoas possam voltar de novo a ler blogs, né? E ainda que não tenha pessoas para ler como antigamente, porque eu lembro que quando eu tinha um blog literário, às vezes tinha 15, 20, 30 comentários e era muito legal. Gente, era tão legal. Às vezes eu sinto muita falta dos blogs do início dos anos 2000. Era muito legal. Eu queria muito que isso voltasse. Mas, enfim, vai voltar se a gente voltar a escrever, né? Não, não basta ficar esperando as outras pessoas voltarem a escrever em blog. Então eu quero voltar a escrever em blog porque no blog, além de colocar no papel, não, não literalmente, mas às vezes quando eu escrevia posts para o blog, eu escrevia primeiro no papel. Colocar no papel o que você está pensando, sua análise, seja de um livro, de uma situação, ou compartilhar alguma coisa, isso ajuda como se fosse uma espécie de diário, mas também ajuda a gente a, eu não sei, fazer o cérebro funcionar. E é uma coisa que eu quero muito fazer. Fazer, manter sempre o meu cérebro funcionando, seja na parte de escrita, na parte analítica, que não necessariamente para estudar coisas formais, como, por exemplo, quando eu estudo para uma prova de concurso, mas fazer o seu cérebro funcionar, porque às vezes a gente está com tanta dose de dopamina assistindo vídeos curtos e tal, que eu acredito que o nosso cérebro vai atrofiando. Então, a minha meta é voltar a escrever no blog, produzir coisas para o blog, seja porque ao mesmo tempo eu posso movimentar a minha criatividade na fotografia, na inclusive na criação de produtos, por exemplo, alguma coisa que eu queira compartilhar lá com as pessoas. Então, é uma coisa que eu quero voltar a fazer e eu quero fazer isso. Isso parece uma lista até os 30, tá? Mas até os 36, quer dizer. Mas não necessariamente. É uma coisa que eu quero fazer ano que vem, nos meus 36 anos. E então aqui, eu já pensei em melhorar meu bordado. Eu tô gostando muito de bordar, inclusive. Concluir o curso de desenho e pintura e produzir, né? Produzir, fazer minhas próprias criações. Eu acho importante. Tô escrevendo aqui e depois eu quero fazer essa lista só pra mim mesmo. E voltar a escrever no blog. E o quarto, não menos importante, gravar vídeos. Aprender a gravar, melhorar a gravação e tudo. E também, gente, o meu ventilador tá ligado.
mas é porque tá muito quente. E o meu quarto é muito quente. Então, assim, voltando, eu quero aprender a gravar vídeos e, assim, aprender a fazer umas edições legais. Eu gosto muito de acompanhar alguns canais de coreanos e japoneses e eu acho a edição delas maravilhosa. De uma certa forma, são bem simples, real. São muito simples, mas são muito lindas. Então, quero aprender a gravar, quero aprender a fazer boas edições. Nada muito elaborado demais, porque também não, né? Eu acho que não precisa. Às vezes o simples, ele é mais agradável do que aquele cheio de técnicas mirabolantes e tal. Eu quero gravar como complemento também da minha volta na escrita e tal, porque essa questão das gravações, dos vídeos que eu quero trazer para o canal, não necessariamente eu quero ficar expondo minha vida, que eu acho que é um momento em que eu tô querendo viver mais o offline do que o online. Até mesmo é uma coisa que eu tô pensando muito em questão de Instagram e tudo mais. Mas é porque eu quero compartilhar coisas que eu gosto com vocês, compartilhar meus bordados, compartilhar minhas pinturas, compartilhar escrita, leitura, porque eu quero compartilhar esses hobbies que eu tô querendo voltar a fazer. E eu acho que é uma forma muito legal de você compartilhar fazendo, fazendo vídeos e tal. Como se fosse uma conversa do jeito que a gente está tendo aqui agora. Eu acho muito mais interessante. Então, a gravação dos vídeos nada mais é para compartilhar. Seja os hobbies, seja as minhas leituras. Então, é uma coisa que eu quero muito, muito mesmo. E nessa de voltar a escrever, de gravar, a quinta coisa, que também tem a ver com essa parte minha da criatividade, eu quero voltar a ler. Eu quero voltar a ler como eu lia antigamente. Antigamente eu lia bem mais. Tem alguns estilos de leituras que eu aboli da minha vida. Uma outra hora eu conto quais foram esses estilos de literatura que eu aboli, não quero ler mais, mas eu quero voltar a ler da forma que eu lia antes. Tem a ver com essa questão da atrofia do nosso cérebro por conta de muitas redes sociais, muita tela e tal, mas também porque eu quero voltar a ter aquele prazer que eu tinha antes com a leitura. Eu amava ler, amava pegar um livro novo, ir em livraria. E essa questão da leitura é uma coisa que eu quero muito fazer, pelo menos uma vez, que é o seguinte: eu quero muito, pelo menos uma vez por mês, ir em um café para ler. Então, tem alguns cafés legais aqui em Brasília, então quero muito fazer isso, de verdade. E eu quero pelo menos uma vez por mês ir em um café, ir num café, tomar café e ler. Então, nada como descobrir alguns cafés legais aqui em Brasília e fazer isso de vez em quando. Eu espero muito, 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 muito mesmo conseguir fazer isso. E eu também tenho que guardar dinheiro para poder fazer isso, porque, né, as coisas não estão muito baratas. Mas enfim, então eu quero voltar a ler com frequência, da forma como eu li antigamente, voltar a ter esse gosto pela leitura e uma vez por mês ir num café para tomar café e ler. Então, basicamente essas coisas. Tudo isso, essas cinco coisas que eu estou listando, são coisas voltadas à criatividade, porque eu era uma pessoa muito criativa quando eu era mais jovem. A criatividade é uma habilidade que você alimenta. Então, não é porque você nasceu criativo.
Muito pelo contrário. É uma coisa que você alimenta. Tem pessoas. Avançou aqui, foi mal. Tem pessoas que têm essa predisposição e essa tendência a serem mais criativas. Por pura tendência. Mas qualquer pessoa pode ser criativa, qualquer pessoa pode realmente desenvolver habilidades. Tanto que eu era muito criativa quando eu era mais jovem e perdi tudo na fase adulta. E eu quero resgatar isso nos meus 36 anos. É mais ou menos para que a vida seja realmente mais leve. É, tanta coisa estranha acontecendo e. Deixa eu ver. Ai, minha almofadinha de cachorro. Eu comprei na Shopee. Tem bracinhos aqui. É tanta coisa acontecendo. Às vezes a gente perde realmente alguns interesses antigos, a vida vai passando, as responsabilidades vão surgindo e a gente vai perdendo um pouquinho até mesmo da nossa antiga essência. E às vezes não é bom, às vezes, mesmo com a maturidade, com a vida acontecendo, desenvolvendo, às vezes é bom a gente resgatar algumas coisas que nos faziam bem. Então é mais ou menos isso que eu quero fazer. E o vídeo de hoje, que é o segundo, faltam 34. Eu não sei se vou conseguir gravar 36 vídeos até os meus 36 anos. Haja coisa, mas acho que vai ser como se fosse uma espécie de diário mesmo que eu vou fazer até lá. E eu espero que eu consiga. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, 5 coisas que eu quero não é focar, acho que essa não é a palavra. 5 coisas que eu quero resgatar e viver nos meus 36 anos. Então é isso. Um ótimo restinho de segunda-feira para vocês. Forte abraço para quem tiver ouvido. Um beijo. Tchau.